Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Eu sou Paulo Mauad e estamos aqui no primeiro episódio da série Notas Musicais. Aqui vamos conversar com músicos e produtores sobre temas variados no segmento de música. E nós vamos começar falando sobre a música de diferentes regiões do Brasil. Eu estou acompanhado aqui do meu colega Leandro Turano, que faz parte da equipe do Espaço. Fala, Leandro. Oi, pessoal! Então, para a gente estrear a série, nós vamos hoje falar sobre o choro e o samba na cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade onde fica o nosso querido Espaço Cultural. E nós convidamos, então, dois nomes de peso para esse bate-papo, a Luciana Rabelo e o Pedro Miranda. Então, nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar da paixão da gente, né? É sempre muito bom. Prazer também estar aqui, muito feliz com o convite. E ainda mais ao lado da Luciana, e também representando esse espaço aí tão bonito que a gente se apresenta de vez em quando, que é o Espaço BNDES, que é um espaço importantíssimo para a nossa cultura, a nossa música. Então, como o Paulo falou na abertura, o nosso foco dessa primeira temporada vai ser falar sobre a música regional. Então a gente vai começar agora pela cidade do Rio de Janeiro, que é o lugar onde nasceu o choro e o samba. Quais vocês acham que são as características que essa cidade maravilhosa tem que favoreceram com que ela fosse o berço desses gêneros musicais? No que diz respeito ao choro, eu vou começar pelo choro, tá, Pedrinho? Que é mais velho? E o choro também é o mais velho, né? É o que nasce primeiro aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil durante a época mais importante da formação desse lugar como nação. Então, para que vieram, quando chega Dom João VI aqui trazendo a corte, trazem a música, trazem a cultura deles também, naturalmente, né? Que não existe vida sem música. E trazem também professores de música, alguns músicos também, e trazem as partituras que são tocadas por esses músicos nativos. Começa a se ensinar música, leitura musical. Só que sendo que esses músicos nativos, eles são mestiços, eles são negros, eles são a origem do povo brasileiro, não é? E eles já têm uma cultura muito forte também, uma cultura musical muito forte. E era impossível para eles, ao longo de tanto tempo, ficar tocando a moda da Europa. Então, eles já começam a tocar aquela música que é o mercado de trabalho deles, mas acabam emprestando, agregando valor. Cobra feroz que tudo ataca, até da algibeira tira a pataca. Brava a especulação, são progressos da nação. 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 O choro nasce daí. É claro que isso é um processo longo, eu estou aqui fazendo um resumo do resumo, né? E muito mais tarde, de dentro do ambiente do choro, nasce o samba carioca. A gente tem que ficar bem atento que a gente está falando do samba carioca, né? Porque o samba é uma manifestação que está em várias regiões do Brasil também e com outras características diferentes. Qual é a data assim que foi fixada assim oficialmente como o nascimento do choro, digamos, como uma música, o gênero brasileiro mesmo? É difícil isso, viu, Pedrinho, assim, marcar uma data, é difícil. A gente tem, por exemplo, o nascimento de Henrique Alves Mesquita, né, professor de tanta gente, um maestro importantíssimo, em 1830. Mas não se usava a palavra choro para designar um gênero musical. A partir do finalzinho do século XIX, quando nasce Pixinguinha, né? E a gente entende muito que a consolidação do choro como gênero, como hoje está aqui, como a gente entende o choro hoje, a partir da obra do Pixinguinha, com certeza, sabe? Apesar de grandes mestres terem feito coisas antes, mas assim, como a gente conhece o choro hoje?
Na verdade, quando teve Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, eles faziam... Hoje a gente chama de choro, né? Mas eles faziam polcas, tangos e outras coisas... Exatamente. Que não eram chamados de choro. Isso é interessante porque uma coisa que eu me lembro é que o próprio Ernesto Nazaré, ele acreditava que ele estava escrevendo música erudita, né? Na cabeça dele, aquilo ali não era choro, ou pelo menos ele não assumia isso oficialmente. É porque não se usava essa designação, essa nomenclatura, essa palavra, choro, para identificar um gênero musical. O Ari Vasconcelos tem uma teoria, pesquisador e musicólogo, tem uma teoria muito bonita sobre a origem do nome choro. Né? De onde teria surgido esse nome? Porque absolutamente não combina musicalmente, não descreve essa música. Não é uma música triste, não é uma música chorosa, não é uma música de lamento, de jeito nenhum. Né? Ele acredita que é possível que tenha sido uma corruptela da palavra cholo, que eram os encontros, os bailes feitos nas fazendas pelos escravos. Né? Se chamava de cholos, um X, X-O-L-O. E que isso tenha virado, como isso era uma maneira de descrever um baile, um encontro, uma festa, que isso tenha acabado dando origem ao nome que se deu a esse encontro, né? Que, na verdade, não era um gênero musical, era um encontro. Assim como o forró, né? Exatamente, assim como o pagode, por exemplo, né? Que você ouvia os próprios chorões falando. Os próprios chorões no século XIX. Teve um pagode na casa do fulano. O pagode era uma roda, né? Sim. Uma roda de choro. Eu perguntei isso porque o samba também tem aquela data de 1917, né? Que a gente até comemorou agora em 2017 como o centenário do samba. Mas isso por causa da gravação do Pelo Telefone. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai. Deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste se és capaz e verás. Ai, ai, ai. Deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste se és capaz e verás. Mas eu tenho muito essa noção, assim, do choro e do samba muito misturados, né? Que é esse mesmo pessoal que tocava nas bandas do bombeiro, que tocava na banda da polícia, né? Que essa coisa dos instrumentos de sopro, que depois iam para as suas casas, para os seus bairros mais humildes, e ali do lado tinha uma casa de santo, onde rolava uma macumba. O cara chegava lá com a flauta dele, dava uma canja e tocava também. No final da gira, já estava todo mundo ali na sala ou na porta da casa também fazendo um som. Aí juntava um atabaque, um tantã, que naquela época tinha um outro nome, que acho que era o omelê, um tamborzinho. Que era tocado de outro jeito também. Jeito. Mas, cara, isso aí é a cara do Rio de Janeiro. É a cara do Rio de Janeiro, né? Assim, tudo... O samba já vinha de antes, nessa forma mais binária, né? Nessa onda mais machixe, samba de terreiro, e foi culminar no samba do Estácio já na década de 30, que tem até aquela célebre rixa entre o senhor e o Ismael, né? Que o senhor falava que o Ismael fazia marcha, e o Ismael falava que o senhor fazia machixe. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha liberdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa boa, não vou me regenerar. Tudo é um grande samba. Eu, inclusive, entendo o Brasil como um grande samba, né? Você tem, como a Luciana falou, os sambas diferentes de cada região, né? Tem Mas eu, assim, de uma forma generalizada, eu acho que o maracatu, o coco, o tambor de crioula são os sambas locais. É muita coisa para a gente resumir assim num papo, mas é bonito a gente poder estar dizendo isso, que é muita coisa
para resumir numa Com conversa, certeza. mas que é suficiente uma conversa para despertar a paixão das pessoas. E a curiosidade também. E a curiosidade, né? né? É uma cultura viva, ainda muita coisa vai se descobrir sobre tudo isso. Ainda não é uma coisa hermeticamente fechada, muita coisa já se sabe, mas muita coisa ainda vai se descobrir. Então a gente começa a ter comprovações. Os ranchos eram todos feitos por chorões, eram todos chorões. Né? No livro do Animal, do Alexandre Gonçalves Pinto, ele em vários verbetes ali descreve o pessoal dos ranchos, né? Todos do choro, né? E dos ranchos nascem as escolas de samba. É o embrião dos blocos que depois, né, acabam sendo as escolas de samba. É claro que isso é um processo que leva tempo, que é uma coisa... A gente está aqui fazendo a orelha do livro, né? É muito bom que hoje a gente tenha um espaço como a Casa do Choro que se dedique a segurar essa bandeira dessa música e também tem um trabalho lindo de documentação, de construção dessa história também. E a gente no Brasil tem um problema com memória, né? Com valorizar a nossa cultura, a nossa história. Então, assim, são iniciativas como essa que vão deixando mesmo a nossa história escrita. Não é a história europeia, não é a história americana, é a história do nosso povo, do nosso Brasil, da nossa música. Isso, eu vou te dizer, nesse ponto, o BNDES tem sido uma empresa brasileira, como é, uma estatal, e que tem tido funcionários dentro do BNDES, assim, comprometidos com a cultura, fazendo um trabalho lindo, sabe? A Casa do Choro, aquele acervo da Casa do Choro, ele foi catalogado com patrocínio do BNDES. A obra da Casa do Choro também. Só um complemento aqui sobre essa teoria pessoal dos sambas do Brasil todo e tal. Fora todos esses gêneros, né, regionais, o samba também se espalhou pelo Brasil através da Rádio Nacional, né? Uhum. Tocado na Rádio Nacional. Então, a gente tem núcleos de samba também, de samba mesmo. Aí eu não estou falando mais desses gêneros como o maracatu, o coco, o boi. São núcleos de samba e compositores de samba também, no Maranhão, né, em Manaus, no Acre, em Pernambuco. A gente tem... O samba virou realmente uma música nacional, depois da Rádio Nacional e do advento, as orquestras, né? O próprio Jackson, que falou, tocava numa orquestra lá na Rádio de Pernambuco, da Paraíba. Moacir Santos também vem, assim, tem toda uma cultura que imitava o Rio de Janeiro por ser a capital, né, e por ser assim o centro irradiador de cultura. Então você formou muitos músicos, compositores, cantores no Brasil inteiro. Esse fenômeno do samba no Brasil inteiro, muito bem colocado pelo Pedrinho, ele começa... A Rádio Nacional, sobretudo, tem a rádio, né, uma influência imensa nisso aí. Imensa. Agora, um fenômeno inexplicável é que a gente tenha encontrado em pesquisas choros, compositores e núcleos de choro no século XIX, antes de rádio e antes de disco, no Brasil inteiro. Não tem muita explicação como é que se deu esse fenômeno. Através das partituras, porque não tinha outro meio de veicular. Não tinha gravação, não tinha rádio, eram as partituras que iam e vinham, né? E essa cultura das bandas, né? Da mesma forma que você tinha a rádio nos megafones na praça da cidade, você tinha a banda também, os músicos que recebiam partituras do Rio de Janeiro ou da Europa. Ou... Realmente esse comércio musical ele já rolava antes da rádio, né? E faz o maior sentido, viu? Eu faço uma brincadeira, às vezes, no meu show, assim. Eu gosto muito do samba da Bahia também, né? O samba da Bahia tem esse sabor do recôncavo, do samba de roda, da chula, né? O Roque Ferreira, que gravou um disco das parcerias dele com o Paulinho Pinheiro lá com vocês, né, Lulu? Eu que produzi esse disco, sou muito prosa de ter feito isso. Maravilhoso, é um dos top 10 assim, da minha vida, assim, esse disco. É lindo, né? É lindo demais. E aí tem essa rixa, né? O samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio. Realmente, a comunidade baiana que vem para o Rio de Janeiro, né, ali na Praça 11, a Tia Ciata, todas essas tias baianas, realmente são um ingrediente muito forte, eu acho, que na formação do samba carioca, né? Mas eu acho que ele tem um pouco esse sabor folclórico, assim, essa coisa meio rural, meio...
Pedrinho, o assunto dá pano para manga, porque são muitos sambas, né? São muitos sambas, exatamente. E quando as tias baianas chegam aqui, já existia o samba carioca. O samba machichado, o samba da Cidade Nova. Já estava lá, da mão do pessoal do choro, né? Sim, Elas sim. chegam com outras informações, trazendo um outro tipo de samba, isso só enriquece, né? Mas essa discussão de onde nasceu, se foi aqui, se fala, o próprio Donga tem um depoimento dele dizendo, e não podemos esquecer que o Donga, que o samba nasceu na Bahia. Não, Donga, o samba não nasceu na Bahia, o samba baiano nasceu na Bahia, o samba carioca nasceu no Rio. Quem quiser vatapá, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. E fora o samba de Minas Gerais, do interior de São Paulo, né? Se você pensar que Geraldo Pereira era mineiro, Ari Barroso, Ataúfo Alves, todos mineiros, né? Essa coisa bairrista não combina com carioca. Não. Carioca foi sempre receptivo, uma cidade de porto que recebe gente do mundo inteiro, que tem uma forma diferente de lidar com as diferenças, né? Por isso não combina com o carioca. O carioca não está nem aí para isso. Aí o carioca faz a seguinte letra para um samba meu, Paulinho Pinheiro. Aliás, o samba se chama De Onde Vem o Samba? E ele diz que o samba nasceu dos quadris de uma mulher. E acho que a arte também está em transformação. O choro, o samba, eles continuam se modificando, continuam, né? A gente não tem como formatar de um jeito que vai ser assim para sempre. Normalmente quem faz isso são os pesquisadores, os historiadores, os jornalistas que querem botar etiquetas em tudo. A arte é um grande degradê de coisas que vão se misturando, que vão se complementando, que vão... Exatamente, Pedrinho. A gente ia até comentar exatamente a respeito dessa longevidade aí do samba, entendeu? E que você falou, né? Vai se renovando, entendeu? E aí a gente pergunta, é a renovação que garante a longevidade ou é a longevidade que garante a renovação? Na verdade, é a necessidade do ser humano de chorar as mágoas, de comemorar as vitórias, de estar junto. Eu acho que a música e a comida, elas servem a isso tudo, assim, né? Ninguém está aqui fazendo samba seguindo uma fórmula, né? Como um trabalho. Eu acho que isso vem da necessidade mesmo de extravasar, de botar as emoções para fora, de cantar, toda manifestação popular, né? O cara que está fazendo não está preocupado com a fórmula de nada, com o jeito de nada, ele está querendo ser feliz, né? E como é que vocês definiriam o cenário atual do samba no Brasil e do choro também, né? Atualmente, assim, o que está sendo produzido, o que tem de novo, que tradições vocês veem aí que existem? Então, acho que essa geração teve esse papel, assim, de trazer e juntar o fio da história, assim, amarrar de novo e trazer toda essa cultura para poder isso fazer parte da cultura de hoje em dia, da cultura contemporânea. E eu que vivi muito isso, assim, eu só cantava os mestres, né? Só cantava... Não que isso seja só, isso é muita coisa, ainda mais para um menino de classe média como eu, que se apaixonou e resolveu mergulhar nisso tudo. Mas, assim, hoje eu estou fazendo um disco de compositor. Eu fiz 3 intérpretes cantando, e agora eu estou fazendo as minhas músicas. Tem parcerias com meus parceiros, tem parceria com Cristóvão Bastos, que é um dos professores da Casa do Choro. Então, eu tive que processar isso tudo para poder também fazer alguma coisa minha e botar essa bola para frente dessa cultura toda. Então, acho que a gente dedicou mesmo, sabe, Pedrinho, a vida a manter esses fundamentos vivos, a não deixar isso dispersar,
né? Não ter os olhos fechados para o futuro, mas não deixar que os fundamentos, as tradições se perdessem. É exatamente sobre isso que eu queria fazer uma pergunta mais específica para a Luciana, que é assim, a gente sabe que a Casa do Choro e a Escola Portátil têm um papel muito importante, né, na manutenção dessa tradição, né, e ao mesmo tempo na renovação desse público, desse corpo de músicos, né, e a gente queria saber que você falasse um pouco mais para a gente como é que funcionam essas instituições. A Escola Portátil de Música começou sendo uma oficina, na verdade era uma coisa muito despretensiosa. Houve uma cobrança de uma pessoa de uma geração nova, um moleque, um garoto, que fez uma cobrança assim, tete a tete mesmo, disse: vocês vivem dizendo por aí, falou isso para mim, que vocês aprenderam com os mais velhos nas rodas, mas vocês não vão para as rodas para ensinar a rapaziada. A partir dali, a gente começa a fazer umas rodas com os garotos. Só que foi aumentando o número, era muita gente, apareceu gente demais, sem propaganda, sem coisa nenhuma, boca a boca. Mas isso assim, no espaço de um mês para o outro, triplicava. Era um monte de gente que aparecia. Então eu costumo dizer que essa escola e a Casa do Choro foram os meninos que fizeram. Foi o interesse da rapaziada que fez. Esse interesse que o Pedrinho está citando ali, citou aí um pouco antes, da valorização do que é nosso, né? Aí a Escola Portátil teve patrocínio por um bom tempo e depois se desvencilhou do patrocínio. Ela é hoje autônoma. É um grupo de 40 professores, dos quais 18 foram formados pela escola. São 18 meninos que hoje são professores, mas que foram alunos nossos. Essa teia foi aumentando, entendeu? Esse efeito multiplicador da escola foi impressionante. Impressionante. Que resultou, isso que a gente está falando, o início foi no ano 2000. Setembro de 2000, a primeira roda de choro. E isso culminou com a inauguração da Casa do Choro em 2015, 15 anos depois. Porque a gente sente a necessidade de ter um lugar nosso, para colocar o acervo que está nas nossas casas, está tudo espalhado um pouco na casa de cada um, para aquilo não é nosso. Isso não é nosso, isso tem que ser público, isso tem que estar à disposição das pessoas. Para que esse menino aí que está querendo aprender a tocar, possa ir buscar uma partitura gratuitamente no site da Casa do Choro. A gente tem que se organizar para isso. Eu, particularmente, como músico, já busquei partituras na Casa do Choro e encontrei assim coisas muito legais lá. Já visitei o acervo digital da biblioteca da Casa do Choro e... São mais de 18 mil partituras, Leandro. Nossa! E tem inclusive no YouTube umas coisas maravilhosas. Tocadas com a partitura do acervo. São, assim, maravilhosas. Só de você botar para tocar lá e esquecer da vida. Você sabe que o mundo está descobrindo isso, né? A Escola Portátil cresceu muito nesse ambiente virtual. Muita gente procurou, que nunca pôde ter aula porque era no Rio e tal, muita gente de fora do Rio, né? E o potencial de estrangeiros é uma coisa impressionante, como eles estão apaixonados pelo choro. E estudando muito, muita gente que veio do jazz, muita gente que veio da música erudita, né? Valorizando essa cultura e querendo aprender, apaixonados por isso aqui. Deve ser emocionante para você, Luciana, ver esse povo jovem fazendo isso, entendeu? Eu acho que vendo o carinho e o amor que você tem pelo choro, eu acho que isso deve ser muito emocionante para você. E acredito que para muita gente de lá também, para muitos professores de lá, os grandes mestres, Cristóvão Bastos né, que foi citado aqui pelo Pedro. Essa escola e essa casa existem pela paixão das pessoas. A dedicação que as pessoas têm à sua paixão.
né? Aquilo que elas acreditam verdadeiramente, né? Ninguém vive do trabalho na Casa do Choro ou do trabalho na escola portátil. Não é o sustento 100% de ninguém. Ajuda muito, mas não é o sustento, né? E ele só existe por isso. Por esse retorno, Mauad, que você está falando, de ver a qualidade dos meninos tocando, é uma coisa... Vale tudo, isso aí, sabe? Vale todo o esforço. Não é possível ter uma coisa hermética em arte nenhuma, ela vai empobrecer. Ainda mais quando a gente fala que essa música nasceu exatamente pela falta de preconceito ou intolerância com qualquer coisa diferente. São os diferentes convivendo. Ela nasce desse jeito. Agora, ela criou um fundamento muito, muito profundo. Um fundamento profundo, né? Então, acho que é muito importante... É um fundamento, né? O fundamento profundo. É muito importante que se conheça esses fundamentos para se criar em cima deles. Porque tem um momento em que você começa, tudo vale, tudo pode, e começa a virar nada. Exatamente. Se não lida com o fundamento, não se sustenta, né? Não permanece, né? Não, é isso. Não se cria no meio da tradição ali. Então, que a fala do Pedro me lembrou muito o que aconteceu, por exemplo, na Argentina com Piazzolla, entendeu? Que muita gente dizia que Piazzolla não era tango. E hoje em dia, o Piazzolla é considerado um dos grandes mestres do tango, sim, entendeu? Com certeza, né? E aí... Não era fadista, era meio espanholada, tinha muito preconceito também com a Amália Rodrigues. Aí é sujeito a música, se ficar uma coisa muito radical, ela virar música folclórica. Se não houver essa oxigenação de novas gerações, de novas visões, de novos experimentos, ela vai se congelar e vai virar uma música folclórica. Como aconteceu... É um equilíbrio tênue aí que a gente tem que achar entre tradição e inovação. Exatamente. Né? Até que ponto acaba uma e começa a outra, entendeu? É isso que a gente vive buscando, o fio da navalha. Que vai se autorregulando, né? A própria tradição, as pessoas, o coletivo que vai meio que dando essa aceitação ou não do que vai ficar, do que não vai. Isso é muito bonito de perceber, assim. Mas, e Luciana, hoje a gente vê muito tradição no choro ainda. E inovação? Mas com certeza. Inovação também. Olha, vai ser difícil enumerar o tanto. Mas se vocês puderem dar uma mergulhada no repertório que está sendo criado agora, por gente jovem e por mestres também, eles vão ver trabalhos completamente de vanguarda dentro do choro, de pessoas que tiveram uma formação absolutamente tradicional. Posso fazer citações. Você tem, por exemplo, gente jovem compondo com altíssimo nível. Eu vou falar de Glauber Seixas, falar de Julião Pinheiro, João Camareiro, os meninos de Cordeiro, Michael, Marlon, né? O trio Júlio. Trio Júlio. Né? E para falar dos mestres, é impossível não citar o que hoje eu considero os compositores mais importantes do choro, que é Maurício Carrilho, que é o Cristóvão Bastos. A música de vanguarda que é feita por eles. Aquele disco Choro Ímpar, por exemplo, do Maurício Carrilho, aquilo aponta para um outro tempo do choro. Mas é que, infelizmente, a vida é muito corrida, o tempo é muito corrido, e essa música é muito pouco divulgada no Brasil, né? Não toca em rádio, e fica difícil até para os amigos conhecerem, porque me parece que a gente está escrevendo cartas para a posteridade, como dizia
o Vila Lobos, sabe? Essa produção de agora, me parece que ela só vai ser vista e enxergada daqui a algum tempo. Gente, olha, uma garotada produzindo choro fora do Rio também, com um nível muito alto, sabe? Me lembrei agora do Matias Pinto, de Porto Alegre, também de Porto Alegre, o Elias Barbosa. Pois é, o pessoal de Minas fazendo um choro interessantíssimo. Do Nordeste, o João Alberto, um cavaquinho especial, né, que tem um sotaque completamente diferente no choro nordestino. O nordestino tem, né? A música do Cristóvão. Por exemplo, esses solistas que se despontam nos festivais, o Yamandu, o Hamilton, são também instrumentistas que vêm dessa escola do choro, né? E que estão despontando aí, eles vêm e trabalham com isso também. E que já namoram com outras coisas, que têm suas origens também. O que é bonito, assim, a pessoa não perder as suas cores, né? As suas influências, ser verdadeiro no que faz, né? Então, é muito importante que a Casa do Choro trabalhe com a escola, que seja visto não como um trabalho que pretende limitar as fronteiras, muito pelo contrário. É um trabalho que vem dar fundamento e vem aplaudir as coisas novas que cheguem, porque a gente sabe que essa oxigenação é necessária, né? Só se espera que ela tenha fundamento, exatamente para ela continuar. Senão vai ser um passeio curto. Mas aí a gente falando, né, no começo da nossa conversa, falamos tanto da tradição e do quanto ainda tem a ser descoberto nessa tradição do choro e do samba, né, que aí só disso já essa inovação já tem um mundo a beber, né? Com certeza. Isso eu vi acontecer dentro da minha casa, né, com o meu filho. E quando o Julião, quando ele começou a lidar com o ambiente do samba, ele estudou muito, e aí chegou à conclusão, teve um sentimento de que o samba que ele estava vendo ser feito estava muito aquém daquele samba que ele tinha aprendido. Esse choque entre os fundamentos e o que ele está vendo de qualidade agora. Aí fez um samba chamado o samba... que começa assim: o samba cá pra nós já não tem vez, já não tem voz. Isso foi respondendo ao Zequete, que eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo. Que legal. Né? Ele fez esse show no Espaço BNDES, cantando essa música. O samba cá pra nós já não tem vez, já não tem voz. O rei ficou pra trás, e cada amor que o samba mandou não manda mais. O samba cá pra nós já não tem vez, já não tem voz. O rei ficou pra trás, e cada amor que o samba mandou não manda mais. Né? E que ele diz assim: mas cadê aquilo tudo que eu estudei? Tem esse conflito, é para isso que a gente está aí, para mostrar, está aqui. Agora pega isso aí e aprende a manusear, a fazer o teu jeito nessa história, né? Senão não tem sentido, vira música folclórica. Com certeza. Né? E aí, falando em seu jeito, né, ia perguntar para o Pedro, né, a respeito do trabalho dele, porque, Pedro, você tocou com todo mundo, né? Grupo Semente, Casuarina, Tira Poeira, um monte de mestre, um monte de disco solo. E o que tem a sua cara? Ou tudo isso é a sua cara, entendeu? Tudo essa grande miscelânea é a cara do Pedro? Eu acho que é um pouco isso. Assim. Eu me considero assim, meio múltiplo, assim, no sentido de ter muitas paixões mesmo. E eu gosto muito do trabalho coletivo, assim, do trabalho de grupo. Eu venho dessa história, assim, desde o grupo de teatro, onde eu comecei a tocar lá no Parque Lage,
depois o Grupo Semente, o Cordão do Boitatá, o Anjos da Lua também, que foi um grupo que marcou história nas noites da Lapa, mas não continuou, não gravou disco. Mas é um grupo que todo mundo fala, assim, é um momento muito marcante assim, para muita gente, e para a gente principalmente, que fazia parte do grupo. Tem o Samba é Minha Nobreza, também, que nasceu um pouco lá com o Hermínio dos Encontros na casa da Cristina Buarque. Eu acho isso muito legal da música, assim, essa coisa de você ir conhecendo os seus ídolos, as pessoas que você admira, e fazendo novas conexões, né? Todo o pessoal da Casa do Choro, todo ano eu estou lá no Carnaval, ou então apresentando o Festival de Choro na Praça Tiradentes. Eu também sou ator, sou músico, sou cantor, agora estou me metendo a compositor também, escrevendo umas coisinhas. Mas a vontade de fazer, de produzir, eu acho que eu sou um pouco realmente um pouco disso tudo. Ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata, da banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata, trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca-troca. Acho que o que me representa melhor são os meus discos mesmo, né? Porque ali eu vou reunindo essas histórias todas, a cada retrato, que cada disco é como se fosse uma foto do momento ali. E então, quando é que sai o disco autoral aí, Pedro? Esse disco autoral eu estou fazendo, estou em estúdio gravando. Acho que quando essa entrevista for ao ar já deve ter acabado. Mas são 10 faixas e 7 são minhas, com parceiros. Aí tem parceria com Jean Garfunkel, tem parceria com Alfredo Delpen, com Moisés Marques, com João Cavalcante, com Cristóvão, como eu falei há pouco tempo. Tem parceria com um amigo lá de Jericoacoara que eu conheci no Festival do Capucho, lá o Choro Jazz, também, que é um festival incrível, que deixa um legado para aquele lugar. O Ricardinho, meu parceiro nessa música, os filhos dele é o Juliano Eriston, Vinícius, acho que não lembro o sobrenome dele agora, não sei se é Macedo. Pô, o moleque toca clarinete e bateria pra caramba, assim, são crias do festival. Um festival que acontece em Jericoacoara há 10 anos, né? A galera da Casa do Choro também, super amiga do Capucho, está sempre lá e tem essa conexão com ele. Mas você vê assim, o legado que um festival deixa para uma cidade como Jericoacoara, assim, impressionante. E o Ricardinho, ele tem um forró e um samba lá em Jericoacoara. Assim como eu tenho um forró e um samba aqui na Gávea, né? E o Capucho toca aquilo lá, Jericoacoara e com a coragem, né? Jericoacoara e com a coragem. Nossa, porque aquilo lá é difícil mesmo. Agora, Pedrinho é um artista, né? Pedrinho é um intérprete. É um artista, assim como se dizia antigamente, que fulano é um artista, porque não é só cantar. A história dele é de palco, ele tem é um artista. Vou falar uma coisa aqui agora que eu não tinha falado ainda. Vou falar. Outro dia a gente estava conversando sobre samba de breque. Pô, mas ninguém mais canta samba de breque. Cadê o samba de breque? O samba de breque era o Moreira da Silva, né? Pelo artista que ele era. Você não pode ensaiar um samba de breque e ensaiar o breque, né? Fazer o breque do Moreira. Não era isso. Por isso que era rico o que ele fazia, porque era improviso mesmo. Aí, quem falou foi Julião, não fui eu não. Falou assim, o único cara que pode fazer isso hoje é o Pedrinho Miranda. É o único que tem esse perfil. Então, tá lançado o desafio, fazer pelo menos um samba de breque, Pedrinho. Você sabe que tem 2 sambas no disco que tem essa cara de samba de breque, assim. Opa, tá vendo? E quando é que sai o disco? Pelo menos Eu acho que no final de março. Final de março já está nas redes sociais aí? Já, nas plataformas de música. Nas plataformas digitais? Ah, legal. Vamos esperar ansiosos. O que vocês estão fazendo agora de pandemia aí? Fala aí, além do disco, Pedro. O que você tem feito aí? Olha, eu fui muito agraciado agora, nesse final de pandemia,
eu fiquei assim, tentando manter a música viva durante a pandemia aqui para mim, né? Então fui ligando para amigos, a gente fez aqueles vídeos em duetos. Eu fiz logo aquele projeto da Mônica Salmazo, lindo, que é o O de Casa, e todos nós participamos, e eu acho que eu fiz o número 2 com ela, se eu não me engano. A gente gravou o Samba de 2-2, que é a parceria do rock com o Paulinho, que depois eu gravei no meu terceiro disco. E aí eu aprendi a fazer, então fiz vários duetos com amigos aqui, cozinhei para fora, fiz um monte de coisa. Mas aí no final da pandemia, teve esse edital Aldir Blanc, da Secretaria do Estado, e eu consegui emplacar 3 projetos assim, de trabalhos que eu faço parte, que é o Samba da Gávea. Então, o Samba da Gávea é um pouco desse retorno, assim, às origens, de fazer um samba num lugar pequeno, que não seja comercial, seja um lugar para encontrar os amigos, e sem equipamento de som. A gente chega lá, tira sem roteiro, sem ensaio, senta em volta da mesa, e um vai puxando o outro, e cada noite é diferente. Foi um lugar a gente construiu um lugar de escuta, em que o público está ali, que o personagem principal é a música. Então, realmente, quando chega alguém com uma música nova, que acabou de fazer, todo mundo fica super atento. Virou, assim, uma mistura de pelada semanal com terapia de grupo e sarau de compositores, sabe? Então, tiveram noites, assim, muitos momentos inesquecíveis lá. E aí a gente está fazendo um mini documentário sobre o Samba da Gávea, através da Lei Aldir Blanc. Estou fazendo um videoálbum, que é uma espécie de DVD, que são uma faixa de 11... É um disco de 11 faixas, com 11 clipes correspondentes a cada faixa. Um grupo infantil que eu tenho, que se chama Farra dos Brinquedos. E estou gravando o meu disco, que é o meu primeiro disco de compositor, que eu estou, assim, muito ansioso, nervoso também, de ver o que as pessoas vão achar. Mas é um disco com 10 faixas, 7 são minhas, e tem mais 3 músicas. Eu descobri, através do professor Carlos Monte, pai da Marisa Monte, que é também um pesquisador da música, ligado à Portela e tal. Ele trouxe um samba para a gente, chama Samba da Gávea, da década de 40. Olha. Então eu gravei no meu disco com arranjo vocal, com o pessoal do Samba da Gávea tocando. Aí todos esses eventos que eu produzo aqui na Gávea, o Forró da Gávea, o Samba da Gávea, o Choro na Rua, com o pessoal, o Silvério e sua turma, que a gente faz ali uma grande roda na praça também. Todos os grupos participam em alguma faixa, e as músicas acabaram falando disso, assim. Tem, sei lá, 3 ou 4 músicas que falam desses eventos, dessa convivência, da importância disso para mim também. O nome do disco é Da Gávea para o Mundo. Mas é isso, a ideia é mais ou menos essa, e eu ganhei uma faixa também da Joyce, junto com o Luiz Felipe, que é o produtor do disco. Ele mandou uma melodia para ela. Essa história é maravilhosa até. Eles estavam começando uma parceria, ele fez uma melodia de choro, mandou para ela, e a Joyce, vou deixar aqui, eu tô cheio de encomenda, vamos ver, de repente sai alguma coisa. Já tô até escutando o Pedrinho cantando isso, é a cara dele. Aí o Felipe falou, olha, Joyce, já que você tocou no assunto e está falando disso, a gente está fazendo um disco juntos, né? Eu estou produzindo um disco dele, e fala um pouco sobre essa coisa da Gávea, desses eventos e dessa experiência dele, e também é um disco de compositor. A gente tem o nome do disco, mas não tem uma faixa título. E aí ela fez uma letra cantada em primeira pessoa para mim, falando que eu não sou da Gávea, mas eu vim para cá, vim morar, e faltava um samba, um forró, um choro na praça, e não sei o quê. Então tem essa letra da Joyce para a melodia do Felipe, feita sob encomenda, que é a faixa título do disco. E você, Luciana? E quando começou essa história da pandemia, eu estava fazendo o disco. Estava gravando o disco. Tem 4 faixas gravadas só. Mas com choros meus, com choros de outros amigos também. Eu estava devendo esse disco a mim mesma, né? Há bastante tempo. Aí paramos tudo, porque eu não vou gravar, eu não vou sair de casa, não. Eu vou esperar mesmo. Eu sou casada com uma pessoa que está com 71 anos hoje,
Eu já fiz 60, somos grupo de risco mesmo, então melhor ficar quietinho. E um projeto lindo que é o Choro Timeline, a linha do tempo do choro, que vai entrar no ar já já, no site. Olha aí, ó, tinha Chiquinha, isso aí foi uma recompensa dessa campanha, para quem apoiasse a campanha, né, Pedrinho? E daqui a pouquinho vai estar no ar aí. Tem gente que está chamando de o Museu Online do Choro. É uma linha do tempo mais lúdica, não tem esse peso de museu, assim, no sentido de ser muito seríssimo, ser aquela coisa pesada. A gente quer fazer uma coisa mais lúdica, mais divertida de ver. Daqui a pouquinho vai estar no ar. Se Deus quiser. E, Luciana, como é que faz para quem quiser matricular online na Casa do Choro, alguma coisa assim? Casa do Choro. Pode passar o link, alguma coisa, a gente deixa aqui nos comentários. E tem um trabalho lindo que está sendo feito, que é a Casa do Choro Digital. Inauguramos a Casa do Choro Digital em 2020, no meio da pandemia, e ela agora veio para ficar. É muito material que tem lá. E a gente convidou o Instituto Jacó do Bandolim para estar junto com a gente lá também. Eles trouxeram um acervo do Jacó maravilhoso e são, assim, como se fosse a programação de um auditório, está sendo colocado no ar, aos poucos, esse conteúdo. Então, toda semana tem uma novidade e a pessoa entra como assinante da Casa do Choro Digital. Contribui lá, o pessoal está chamando de Choroflix. Tem o Netflix, é o Choroflix. Você vai lá, se torna assinante, tem acesso ao conteúdo. E olha, é muito barato. É site da Casa do Choro? Tem um link para lá, para essa plataforma. Aí é uma plataforma maior do que o site da Casa do Choro. E o site é www.casadochoro.com.br? E esse é digital Casa do Choro. Se você entrar na casadochoro.com.br, tem lá um linkzinho para a Casa do Choro digital. Tá tudo junto ali na Casa do Choro, que é a grande mãe da história, né? Eu queria aqui aproveitar esse momento aqui ao vivo aqui para agradecer e parabenizar esse trabalho da Casa do Choro, que realmente a gente já falou aqui várias vezes da importância, mas realmente é um trabalho incrível, assim, que eu bebo muito nessa fonte. Sou muito feliz de estar sempre junto lá com o pessoal da Casa do Choro, me sinto parte desse projeto e, ao mesmo tempo, eu bebo nessa fonte o tempo inteiro, assim. Gente, Luciana, Pedro, olha, a gente agradece imensamente a participação de vocês nesse primeiro episódio da série Notas Musicais. Foi um papo maravilhoso, eu pelo menos adorei, entendeu? Espero que o público também goste, que a gente agradece também a todos os que estão assistindo a gente agora. Muito obrigado. Foi um prazer realmente conversar com vocês nessa tarde de hoje. Obrigada, Mauad. Obrigada, Leandro, pelo convite. Mauad, você é parceiro aí há um tempão, né? Pedrinho, preciso falar que Pedrinho né? Tá junto demais, é muito querido. Bem, Lulu. Muito bom participar desse papo aqui, que venham outros, as pessoas estão precisando falar e se comunicar. Muito legal. Também, agradeço muito o convite. Obrigado, gente. Bom, e a gente gostaria de convidar todos os nossos espectadores a continuarem acompanhando a programação do nosso canal no YouTube. E para se inscreverem no canal, cliquem no sininho das notificações. Aí vocês serão avisados de todo o vídeo novo que a gente lançar. E para mais informações sobre os shows aqui citados e outras atrações do Espaço Cultural BNDES, acessem o nosso site bnds.gov.br/ESPACOBNDES, que está aqui na descrição do vídeo, junto com todos os outros links aí para a Casa do Choro e outros trabalhos aí citados durante o vídeo, ok? E não se esqueçam, a cultura transforma.